capricha na dose que essa daqui merece um copo cheio. Eu vou me dar um tempo. Fala galera, eu não vou perguntar se está tudo bem com vocês, porque nesse dia 26 de novembro de 2018 o Vitória foi rebaixado mais uma vez. Então esse nosso primeiro podcast é um pouco em tom de lamentação, né? O Vitória foi rebaixado pela sexta vez para a Série B. Então não vou perguntar para vocês se está tudo bem, porque futebolisticamente falando eu sei que não tá. Mais um ano o Vitória vai participar da Série B. E nesse primeiro podcast, justamente aproveitando esse embalo, esse ensejo do descenso do Vitória para a Série B, vamos aqui eleger qual o pior rebaixamento da história do Esporte Clube Vitória. Lembrando que o Vitória foi rebaixado em 1991, 2004, 2005 para a Série C, 2010, 2014 e agora em 2018. Portanto, 5 desses rebaixamentos foram no século XXI, embora ali no século XX a gente não tivesse muito bem definido isso pela CBF, aquela bagunça toda. Entre 1980 e 85 a gente tinha acesso à Série A, mas não tinha rebaixamento. Em 86 a CBF colocou uma espécie de segunda divisão dentro da própria primeira divisão. Então muita gente disse que o Vitória foi rebaixado em 82, coisa que não aconteceu, nem em 86. Especialmente porque em 87 era para existir uma Série B, mas houve aquela confusão toda da Copa União, que a CBF disse que não tinha condições financeiras de arcar com a realização do Campeonato Brasileiro. O Clube dos 13 fez a sua própria competição, depois a CBF voltou atrás. Enfim, aquela bagunça toda que acabou dividindo o título brasileiro entre Flamengo e Sport. Mas então, efetivamente, o Vitória só foi rebaixado mesmo pela primeira vez em 91, porque foi ali a partir de 88 que a CBF começou a utilizar esse critério de descenso e acesso via Campeonato Brasileiro. Porque o que acontecia muitas vezes era o clube se classificar a Série A ou a Série B via Campeonato Estadual. A gente diferia em muitos campeonatos, em muitos anos, esse tipo de critério se diferia. Mas a partir de 88 realmente a CBF conseguiu implantar isso, mesmo com alguns anos ainda tendo algumas incongruências, como em 93, quando não houve Série B. Porque em 92 houve uma virada de mesa para o Grêmio subir, então subiram vários times. Então não houve Série B no outro ano porque não tinha time suficiente para haver uma Série B. Mas enfim, então vamos aqui eleger qual o pior rebaixamento na história da Vitória. Vamos aqui colocar todos os 6 e eleger. Na sexta colocação, o menos traumático para mim é o rebaixamento de 1991, o primeiro do Vitória. E aí você me diz, pô, geralmente o primeiro é sempre mais traumático porque é a primeira vez, é uma novidade. Mas aí conversando com algumas pessoas, eu não era nascido na época ainda, e pesquisando também a fórmula do campeonato e tal, e perguntei também a meu pai, que inclusive esteve no jogo que o Vitória foi rebaixado dentro da Fonte Nova. Coincidentemente o Vitória sempre é rebaixado dentro de casa. Então o Vitória foi rebaixado sofrendo 2-1 de virada para o Fluminense na última rodada. Caiu para a segunda divisão junto com o Grêmio. E o Sport, que era o outro time que estava brigando, acabou se safando, né? Eram 2 times que caíram nesse ano. E meu pai e outras pessoas também concordaram com isso. Falaram que sim, foi um dia triste, foi um dia, digamos, traumático. Mas o Vitória ainda era um clube que, apesar de quase centenário, era um clube que embrionário no que se referia à expressividade a nível nacional, né? Um clube que ainda não tinha conseguido chegar em uma final nacional, um clube que a nível estadual estava muito atrás do rival, mas que estava ali encaminhando sua tentativa de ultrapassar o rival no que se referia à supremacia estadual. O Vitória vinha de um bicampeonato estadual de 89 e 90, coisa que não acontecia desde a década de 60, quando o Vitória conseguiu emplacar 2 títulos seguidos, em 64 e em 65, em 2 títulos que foram considerados marcantes porque a grande imprensa boicotou o Vitória, não cobriu o Vitória, não falava nada do Vitória. O Vitória acabou emplacando esses 2 títulos ali em um dos maiores times da história do clube. E o Vitória conseguiu esse bicampeonato depois de 3 décadas.
em 89 e 90, e ali o Vitória começava a encaminhar na sua consolidação estadual, começava a virar sua história, começou a tomar as rédeas do futebol estadual, mas ali acabou tendo aquele rebaixamento em 91, na última colocação, né? No primeiro ano, inclusive, da gestão Paulo Carneiro como presidente, mas foi algo que não foi tão traumático justamente pela mentalidade do clube, que ainda tinha uma torcida pequena, era um clube inexpressivo a nível nacional, um clube que tinha até bons jogadores, inclusive tinha um atacante chamado Júnior na época, que fazia muito gol, foi o artilheiro do time na competição com 6 gols, mas ele ainda engateava nesse sentido, né, de ser um clube expoente dos clubes mais tradicionais que acabou entrando depois no Clube dos 13. Então, todo esse contexto que hoje em dia a torcida conhece não existia ali no início da década de 90, logo quando o Vitória caiu. E logo depois o Vitória acabou voltando à Série A em 92, quando chegou à sua primeira final nacional, perdeu para o Paraná, foi segundo, subiu para a Série A, junto com o Paraná. E no outro ano acabou sendo o vice-campeão brasileiro da Série A, sua segunda final nacional e a maior dessa história, num time que tinha Alex Alves, Vampeta, Dida, Renato Martins, China, Claudinho, Júnior Nagata no banco, enfim. Então é importante analisar o contexto. O Vitória caiu para a Série B em 91, mas 2 anos depois chegou na sua primeira final de expressão nacional mesmo, porque né, a Série B tem um repertório técnico menor e a Série A realmente é o maior campeonato do Brasil. Então o Vitória chegou na final da Série A 2 anos depois, então esse efeito rebaixamento foi menos sentido. E aí é importante abrir um parênteses sobre esse rebaixamento de 2018. A gente não sabe quais são os efeitos que isso vai trazer efetivamente para o clube, né? A nível a nível técnico, a nível organizacional, a nível financeiro, apesar de já se projetar que haverá uma diminuição de cotas, mas isso aí a gente não pode cravar ainda, a gente não sabe se a Vitória vai subir no próximo ano. Mas enfim, a gente coloca aqui na 6ª colocação o rebaixamento de 91. Na 5ª colocação, para mim, veio um rebaixamento em 2010. Porque a 5ª colocação desse rebaixamento que acabou sendo também dentro do Barradão. Em 2010 o Vitória começou o ano voando, emplacou o seu segundo tetracampeonato estadual, venceu o rival na final. O Vitória foi vice-campeão da Copa do Brasil, sua primeira final nacional desde 93, perdeu para o Santos de Neymar, acabou ganhando a segunda final, etc. Então o Vitória teve um primeiro semestre digno. O Vitória foi campeão estadual, o Vitória tinha, apesar de um elenco limitado no que se refere a plantel, o Vitória tinha um time ajustado. O Vitória tinha jogadores que acabaram depois fazendo história em outros clubes, né? Nós tínhamos o Nino Paraíba na lateral direita, que acabou saindo daqui chutado, mas só jogou depois em times de Série A, jogou na Ponte Preta, no Avaí e no rival, no Bahia. O miolo de zaga com Anderson Martins e o Wallace, isso a gente nem se fala, né? Um dos melhores miolos de zaga que o Vitória já teve. O Wallace foi campeão mundial com o Corinthians, a Libertadores, depois foi pro Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil, embora a torcida não gostasse muito dele. O Anderson Martins, tínhamos o Gabriel Paulista, também na reserva, que acabou jogando improvisado na final da Copa do Brasil, lateral direito, que depois foi jogar no Arsenal, jogou no Villarreal e hoje joga no Valência. Nós tínhamos também Elkson, que é um dos maiores artilheiros da história do futebol chinês. Nós tínhamos Ramon, que para mim é o maior jogador que o Vitória já teve. Tínhamos alguns bons jogadores também, o Egídio, que eu não gostava muito, mas tem uma história no futebol brasileiro, foi multicampeão com o Cruzeiro, foi campeão com o Palmeiras. Tínhamos Bida, que era um jogador que esteve ali no Vitória desde a Série C e acabou chegando até o vice-campeonato da Copa do Brasil. Então é um contexto, é importante sempre analisar o contexto, né? Foi um rebaixamento sentido, foi mais frustrante, porque apesar de um time um pouco limitado, o Vitória tinha peças interessantes, mas a gente sabe, né, que a bagunça que aconteceu naquele ano, de troca de técnicos, de racha no elenco. Ricardo Silva saiu, veio o Toninho Cicílio, depois o Ricardo Silva voltou para comandar o Vitória, aí depois acabou demitido e o Antônio Lopes veio. E o Vitória
acabou rebaixado contra o adversário direto, que foi o Atlético Goianiense, na última rodada dentro do Barradão. O Vitória precisava vencer por qualquer placar o Atlético Goianiense e acabou empatando 0-0. É a síndrome do Barradão nos anos de rebaixamento, que infelizmente é fato que acontece. Então eu coloco aqui na quinta colocação o rebaixamento de 2010. E agora vamos para o quarto rebaixamento, lembrando que é minha opinião, as pessoas podem discordar, mas eu estou trazendo aqui minha opinião e alguns dados para elucidar minha opinião. Então o quarto colocado para mim é o rebaixamento de 2004. E por que eu coloco o rebaixamento de 2004? O Vitória vinha também de um tricampeonato estadual, 2002, 2003 e 2004. E acabou em 2005 sendo tetra, mesmo caindo para a Série B. Então o Vitória estava na Série A desde de 92, portanto 12 anos. Uma sequência invejável para um clube de médio porte como o Vitória. O Vitória tinha feito investimentos fortes, tinha acabado de trazer Vampeta e Edilson, que 2 anos antes haviam sido pentacampeões mundiais com o Brasil. Nós tínhamos alguns pratas da casa, nós tínhamos ali o Gilmar, tínhamos Alexandro, que na verdade estava emprestado, mas foi um nome importante na Série C do outro ano. Tínhamos Obina, tínhamos Juninho no gol. Enfim, nós tínhamos nomes importantes. O Paulo Carneiro naquele ano fez contratações impactantes, como eu falei, do Edilson e do Vampeta. O clube chegou à semifinal da Copa do Brasil depois de ter eliminado o Internacional e Corinthians. Acabou perdendo para o Flamengo. Posteriormente o Flamengo perdeu para o Santo André. Então aquele ano o Vitória poderia ter sido campeão nacional aquele ano, mas as coisas desandaram. O ambiente no vestiário era meio complicado. Muita gente disse que os jogadores tinham ciúme de Edilson, porque ele ganhava muito mais que os outros. Às vezes os salários atrasavam e Edilson recebia antes, enfim. E o próprio Paulo Carneiro fala, né, que a influência de Edilson no vestiário não era das melhores. Claro que não só isso influenciou no rebaixamento do Vitória, mas foi um ano que tinha tudo para ser positivo, com o Vitória campeão estadual, com o Vitória semifinalista da Copa do Brasil, mas acabou sendo rebaixado para a Série B. E não tinha time para ser rebaixado, essa é a verdade. Mas no futebol a gente sabe que existem muitos outros componentes que fazem com que o time não funcione, não engrene. E aí o Vitória acabou sendo rebaixado para a Série B em 2004, novamente em casa, perdendo para a Ponte Preta por 2-1. Teve confusão de torcida com a polícia dentro do Barradão, teve muro cedendo por conta da pressão da torcida, enfim. O Vitória foi rebaixado para a Série B. Depois de longos anos, depois de uma década de ouro na Série A com grandes times, mas acabou não conseguindo o título. E agora vamos ao pódio, né? O pódio dos rebaixamentos. E aí vem 2 rebaixamentos que para mim são muito parecidos. Rebaixamentos que têm muitas coisas em comum. E a terceira colocação para o rebaixamento de 2014, que para mim é o que deu início a todo esse caos de instabilidade que o Vitória vive. O rebaixamento de 2014, no ano que o Vitória perdeu o título estadual pro Bahia. Começou com isso, né? O time perdendo o estadual pro Bahia, naquela final que o Rodrigo Defende errou tudo. E o Vitória acabou sendo derrotado no Campeonato Baiano, então já tinha uma pressão muito grande. O Vitória foi eliminado da Copa do Nordeste nas quartas de final. Logo pelo Ceará, novamente, mais uma vez pelo Ceará. O Vitória foi eliminado 3 vezes pelo Ceará na Copa do Nordeste. Em 2013 havia sofrido uma goleada dentro de casa, foi goleado novamente lá no Ceará, tomou 5-1. Então a pressão vinha crescendo, né, para um time que havia sido 5º colocado em 2013, havia muita expectativa. Foi feito um banner lá, 2014 promete. Mas acabou que o ano não deu nada certo, tudo deu errado naquele ano. Mas é importante analisar o contexto de o porquê o 2014 não ser pior que 2018. O Vitória vinha de 2013, no qual 2013, cuja campanha no Campeonato Brasileiro foi a melhor de um nordestino até então, nos pontos corridos, né? Apesar de ter sido eliminado
da Copa do Nordeste prematuramente, mas foi campeão estadual. O time que havia enfiado 2 goleadas históricas no maior rival, do 7-3 e 5-1. Então o Vitória vinha de um 2013 muito positivo, de um 2013 histórico, de um time que bateu na porta da chegada da Libertadores. Então a torcida ainda tinha muita paciência, apesar de ter sido frustrante, assim como em 2010. Mas o Vitória vinha de um ano surpreendente, né? Nós acabamos mantendo a base em 2014. Tínhamos ali o Escudeiro, apesar do Max Biancucci ter ido para o rival. Mas ali tínhamos Wilson, nós tínhamos ainda também Ayrton, nós tínhamos Juan, nós tínhamos Cáceres, Escudeiro, que acabou se machucando no Campeonato Baiano e só voltou depois. Ainda tínhamos Diney. Enfim, né? Nós tínhamos jogadores que a gente ainda levava fé. Mas acabou que o rebaixamento veio no final do campeonato, naquela partida ridícula contra o Santos. O Palmeiras fez de tudo para ser rebaixado e o Santos fez de tudo para que o Vitória ganhasse aquela partida, mas o Vitória conseguiu perder para o Palmeiras. Mas ali o presidente era o Carlos Falcão, que até então era considerado o pior presidente da história do Vitória. Mas eu acho que por conta do componente de 2013, 2014 ainda não ganha em 2018. E a gente sabe que ali o elenco era dividido, né? Principalmente depois daquela eliminação da Copa Sul-Americana dentro de casa, numa arbitragem desastrosa contra o Atlético Nacional. O Vitória poderia muito bem ter passado ali as quartas de final da Sul-Americana. Mas depois daquela Sul-Americana, daquela eliminação, quando lá na Colômbia, em Medellín, o Vitória com o time reserva empatou e chegou aqui no Barradão e perdeu, a gente sabe que ali depois daquilo tudo desandou, né? Tivemos também a saída do Ney Franco pro Flamengo, depois ele retornando. Naquele meio tempo a gente teve Jorginho, e aí veio uma barca de jogadores, Josa, Léo Costa, Beltrán, Marcos Júnior. Então a gente sabe que houve alguns erros de planejamento naquela gestão, que foi um desastre, efetivamente. Não é à toa que Falcão chegou em meados de 2015 e acabou renunciando. Então, na terceira colocação, medalha de bronze ou de latão por rebaixamento de 2014. Na vice-liderança, para mim, o pior rebaixamento da história da Vitória na Série A, o rebaixamento de 2018. E por que para mim é o pior rebaixamento na Série A, mas não o pior da história? Porque é um rebaixamento anunciado há 3 anos, né? Um time que bateu na trave em 2016 com o Marinho arrebentando, que parece que um milagre desceu do céu e acabou fazendo com que Marinho jogasse daquela forma, que ninguém nunca tinha visto nenhum clube jogar daquela forma. Salvou a Vitória, fazendo gol contra o Atlético Paranaense, contra a Coritiba, contra a Figueirense. Então, em 2017 o Vitória novamente bateu na trave com aquele gol salvador do Túlio de Melo da Chapecoense lá contra o Coritiba, que acabou rebaixando o Coritiba para a Série B. Então, o rebaixamento de 2018 já vem sendo anunciado há 3 temporadas, né? E nessa temporada de 2018, nada deu certo, né? Com o agravante de uma gestão apática, de uma gestão sem nenhum tipo de envolvimento com o torcedor, sem nenhum tipo de identificação com o torcedor. Um presidente, o Ricardo Davi, que acabou sendo eleito após também uma renúncia de Ivan de Almeida no ano passado, em 2017. Então, um clube que cultivou toda a instabilidade vivida nos últimos anos, desde 2014, com o rebaixamento que ficou na terceira colocação. Desde Carlos Falcão nós tivemos Raimundo Viana, que fez um mandato tampão. Depois a gente teve o Ivan de Almeida, que depois se licenciou e entrou a Agenor Gordilho. E depois da Agenor, o Ricardo Davi eleito, mas também um desastre, né? Perdeu o Campeonato Baiano para o Bahia. Depois de 42 anos, o Vitória conseguiu perder as 2 partidas finais. Então 42 anos é muito tempo, né? Ele conseguiu bater essa marca. Ele bateu todas as marcas negativas. Não conseguiu ganhar nenhum Bavi. Isso que eu acabei esquecendo de falar também. O Vitória venceu o Bavi em 2014. Em 2014 a gente conseguiu vencer o Clássico Bavi ainda, né? E em 2018 nada aconteceu. O Vitória não ganhou um Bavi. Perdeu o título estadual. Foi goleado pelo Bahia.
e uma gestão desastrosa do Ricardo Davi, né? Então tem também esse agravante para 2018 ser pior do que 2014, porque o nosso rival ganhou tudo em cima de nós, né? Em cima da gente. Então, como a gente está analisando aqui o contexto para 2018 ser pior que 2014, tem a perda do campeonato estadual. Perdemos 2 Bavis, coisa que não acontecia há 42 anos. Tivemos a eliminação da Copa Nordeste para o Sampaio Corrêa nas quartas de final, sofrendo um 3-0 irreparável lá em São Luís. Nós tivemos também a pior defesa da Série A, com 60 gols tomados. E como a gente ainda vai ter partida contra o Palmeiras, pode piorar essa marca. Nós tivemos o fim do time de basquete, que no ano passado, em 2017, acabou dando alegrias, né? Foi semifinalista do NBB, o time acabou. Enfim, tem todos os ingredientes para ser um rebaixamento desastroso. E essa instabilidade política também, esse clima de desunião, coisa que não acontecia em 2014, já acontecia, mas meu Deus do céu, de forma embrionária, digamos assim. Então, em 2018 nós estamos vendo um caos. Muitos dizem que esse time de 2018 é o pior nos últimos 30 anos. Eu não posso dizer dos últimos 30, mas do que eu vi, esse time é o pior. Não vejo nenhum jogador com condições de vestir a camisa do time da Série A, exceto os jogadores da base, né? O Léo Ceará, que pode ser muito útil, o Lucas Ribeiro, que para mim é uma grande revelação, craque de bola, o Léo Gomes, e dos que foram contratados, para mim só o Rodrigo Andrade presta. E foi um rebaixamento que a gente ainda tem que ponderar também, porque a gente não sabe o que vai acontecer em 2019. Os presságios são os piores possíveis, né? Diminuição de cotas, jogadores reprovados que têm contratos longos. Então vamos esperar o que vai acontecer em 2019. Eu coloco um asterisco nesse rebaixamento. E na primeira colocação, como não poderia deixar de ser, o rebaixamento de 2005 para a Série C, né? Não tinha como não ser. O pior momento da história do clube. Embora algumas pessoas discordem. E eu entendo os motivos pelos quais as pessoas discordam disso, né? Porque ali o Vitória era um clube estruturado, o Vitória tinha uma divisão de base ainda. Não é à toa que logo depois subiu para a série B, logo no outro ano. Mas descer para a Série C é uma coisa inaceitável para um clube da envergadura do Vitória. Naquela época a Série C não tinha a estrutura que tem hoje, não era televisionada. Então eu me lembro muito bem de partidas contra o Pirambu, contra Tunaluz, o 13, em Ipitanga. O Vitória perdeu para o Ipitanga, lá em Madre de Deus, que causou a demissão de Fito Neves. O Vitória tinha trazido o Fito Neves, que foi vice-campeão brasileiro em 93, para dirigir o clube, ficou alguns jogos só. Então foi um ano complicado. O Vitória desceu para a Série C, que na época era a última divisão do futebol brasileiro. Embora em 2005 o Vitória ainda brigasse para se classificar entre os 8 colocados. Naquela época a fórmula de disputa da Série B era diferente. Ainda eram 24 clubes. O Vitória brigou para chegar entre os 8, mas no final do campeonato tudo deu errado. O Vitória foi goleado pela União Barbarense. O Vitória tinha um time ainda com alguns jogadores interessantes. O Vitória tinha Alexandro, tinha Gilmar, tinha o Leandro Domingues, o saudoso Alex Alves, embora já estivesse ali no final de carreira. Mas o Vitória acabou caindo, foi um desastre, né? Uma coisa sem precedentes que eu espero que nunca mais aconteça. Naquele ano o Vitória ainda acabou sendo tetracampeão estadual, em 2005. Então, muitos esperavam que o Vitória voltasse para a Série A, né? Mas o que aconteceu foi um desastre, tudo desandou, principalmente no final da competição. Nas últimas 5 partidas o Vitória não conseguiu ganhar de ninguém. Empatou na última rodada com a Portuguesa, caiu novamente dentro de casa, no Barradão. Empatou por 3-3 com a Portuguesa. E o Vitória ficou esperando ali no final do jogo o resultado do CRB com o Criciúma. E nos últimos 10 minutos o CRB inexplicavelmente virou. E o Vitória foi rebaixado após o apito final contra a Portuguesa. E empatou o número de pontos ali com o Sport. Mas por uma vitória a menos, o Vitória acabou
sendo rebaixado para a Série C, numa agonia sem fim. No primeiro semestre, depois de 2006, acabou perdendo o título para o Colo-Colo, pela primeira vez na história. O Vitória perdeu, e pela primeira vez na história o Colo-Colo foi campeão estadual, né? E foi uma coisa absurda. Mas logo depois o Vitória acabou se reconstruindo e voltou para a Série B, voltou para a Série A. Mas o rebaixamento em si foi muito doloroso e foi uma experiência que a gente espera que nunca mais aconteça. E aqui a gente encerra nosso primeiro podcast. Espero que vocês tenham gostado. A gente aceita sugestões e vamos vendo mais assuntos para falar, né? E dessa vez esperamos que coisas boas venham para o Vitória. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente tiver mais assuntos aí, mais podcasts para vocês. Um grande abraço, saudações rubro-negras e tempos melhores nós teremos pela frente, espero.